Bom dia, pessoal. Bora acordar, levanta-te. Tenha bom ânimo. Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais uma manhã da gente avançar, mais uma manhã da gente romper diante de tudo aquilo que o Senhor Ele já reservou para nós. Em nome de Jesus. Enquanto vocês vão entrando, eu vou orando. Já chama aí a presença de Deus aonde você está. Que você possa ter discernimento de tudo aquilo que o Senhor quer que você saiba nesta manhã. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus nós queremos apresentar as nossas vidas diante do Senhor nesta manhã. Nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia. Meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e gerado na nossa vida. Nós te agradecemos. Pai amado, pedimos a bênção do Senhor para o dia de hoje, que o Senhor possa mesmo estender a sua mão sobre as nossas vidas, nos guiando, nos conduzindo na tua palavra, manifestando a tua vontade em nome de Jesus. Pai amado, que hoje seja mais um dia de lançar sementes sobre uma terra fértil e que no tempo certo nós venhamos colher, Pai amado, de tudo aquilo que nós estamos semeando no dia de hoje. Deus, não tem como a gente colher se não plantarmos. A palavra diz que depois do dilúvio houve semeadura e colheita, dia e noite, verão, inverno, sempre vai existir, Pai. Então, para ter colheita, tem que ter semeadura. Então, nos ensina a semear da maneira certa, nos ensina, Pai amado, regar o nosso coração, nos ensina a fazer com que essa palavra cresça no nosso coração para que possamos produzir frutos, Pai. A 30, a 60, a 100 por um. Deus, nesta manhã nós buscamos a sabedoria, nós buscamos o entendimento, nós recorremos ao Senhor, Pai, que é dono de todas as coisas e dá, Pai, deliberadamente àqueles que buscam, àqueles que pedem, Pai. Então, em nome de Jesus, derrama da tua porção nesta manhã. Nós te pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelos nossos erros e tudo aquilo, Pai amado, que fizemos que ofendeu a tua santidade. Nos perdoa, Pai amado. Em nome de Jesus, eu entrego cada vida para o teu cuidado. Peço que o Senhor ministre em cada coração, renove, Pai amado, o nosso pensamento, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, para que nós possamos estar exatamente onde o Senhor esperava que nós estejamos, Pai. Em nome de Jesus, nos guia na tua palavra, revela a tua palavra e que nós possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para liberar nesta manhã. Em nome de Jesus, este é o nosso pedido. Guarda, Pai amado, a nossa casa, os nossos familiares, livra de todo mal, de toda retaliação, de todo peso vindo do inferno, Pai amado. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos esconda, Pai, debaixo da tua mão santa e poderosa. Nos esconda e nos faça invisíveis, Deus, aos olhos do inimigo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que seja uma manhã de renovo, que seja uma manhã de avivamento em nosso coração, que todo desânimo, que toda preguiça, ela caia por terra em nome de Jesus. Que você possa mesmo viver com ânimo tudo aquilo que o Senhor, Ele já liberou para a sua vida. Que você tire aí um tempinho para orar por Israel, pela Palestina, que nós possamos mesmo interceder por aquela nação, em nome de Jesus. Hoje nós vamos, gente, para Gênesis capítulo 7. Cadê você? Gênesis 7. Abre aí a sua Bíblia em Gênesis 7. Eu esqueci de colocar o título da live hoje. E como que vocês estão? Estão bem? Estão 100%? Gênesis 7. Pronto. Está fixado. Passou bem no final de semana? 100%?
Eu tô com ameaças de sinusite. 101. Tô com ameaças de sinusite, então tô sentindo umas dores assim, ó. No olho, na testa. Amém? Vamos começar a nossa leitura? Gênesis 7. O Senhor disse a Noé. Nós finalizamos o último devocional lendo Gênesis 6 e nós falamos da corrupção da raça humana, o tanto que o ser humano ele se corrompeu, o tanto que ele se contaminou. E aí vem falando aqui agora que Deus levantou um homem chamado Noé e que esse homem ele era justo, ele era bom, ele tinha um coração reto e íntegro diante do Senhor. Quem é essa? Você, minha querida? Não entendi. Me perdoa. Rosângela, não entendi a sua pergunta. Quem é essa? Você, minha querida? Não entendi sua pergunta, não. A gente falou sobre isso, sobre a corrupção da raça humana, sobre Deus ter encontrado um homem que tinha um coração reto e justo diante dele. E ali ele fala, olha, eu vou exterminar a raça humana e Noé, eu preciso que você faça uma arca. E nessa arca eu vou colocar os animais, 2 de cada espécie, e vou acabar com toda a raça humana. Meu nome é Raira, talvez se chegou agora, né, Rosângela? Caiu de paraquedas aqui? Meu nome é Raira, sou filha amada do Pai e faço devocionais aqui no Instagram todas as manhãs. A gente está lendo a Bíblia, agora em ordem cronológica, começando em Gênesis. Então estamos agora em Gênesis capítulo 7. Se você perdeu, tem todas as lives salvas no Instagram ou no YouTube. Fique à vontade e seja bem-vinda. Aí ele fala, vou acabar com toda a raça humana, porém eu quero, Noé, que você construa uma arca e eu vou colocar todo o povo dentro dessa arca, a sua família vai entrar, eu vou colocar os animais e nós vamos preservar esse povo. E aí Deus disse a Noé, entre na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas na terra, apenas você é justo. Leve com você 7 casais, macho e fêmea, de cada espécie, de animal puro, e 1 casal, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave. Cada casal deve ter macho e fêmea para garantir que todas as espécies sobreviverão na terra depois do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra. Choverá por 40 dias e 40 noites, até que eu tenha eliminado da terra todos os seres vivos que eu criei. Noé fez exatamente como o Senhor havia dito. Noé tinha 600 anos quando o dilúvio cobriu a terra. Entrou na arca, junto com a sua mulher, com seus filhos e as mulheres dele, para escapar do dilúvio. Entraram com eles animais de todas as espécies, os puros e os impuros, aves e todos os animais que rastejam pelo chão. Entraram na arca em pares, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. Depois de 7 dias, vieram as águas do dilúvio e cobriram a terra. Quando Noé tinha 600 anos, no 17º dia do seu 2º mês, todas as fontes subterrâneas de água jorraram da terra, e a chuva caiu do céu e em grandes temporais, e continuou sem parar, por 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé tinha entrado na arca com a sua esposa, os filhos, Sem, Cã e Jafé, e as mulheres dele. Entraram com eles na arca casais de todas as espécies de animais, animais domésticos e selvagens, grandes e pequenos, aves de toda espécie. Entraram de 2 em 2 na arca, representando todos os seres vivos que respiravam. Um macho e uma fêmea de cada espécie entraram, como Deus tinha ordenado a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Você que gosta de grifar sua Bíblia, grifa essa parte aí, ó. Então o Senhor fechou a porta. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente continua no versículo 17.
nós estamos vendo agora o cenário de que Deus está mandando Noé construir uma arca, colocar 2 animais de cada espécie dentro da arca, porque ele acabaria com a terra em água. E aqui interessante que às vezes a gente acha que entrou um casal de cada bicho, né? Entrou 2 pares de girafa, 2 pares de leão, um par de leão, né? Um casal. E não foi assim. Ele pede para que entre 7 casais de animais puros, que eram os animais que ele tinha classificado que desses podiam comer, esses não tinham problema nenhum, e tem os animais que ele considerava impuro. Quando a gente chegar na leitura da Bíblia em Levítico, nós vamos ver quais são esses animais puros e quais são os animais impuros. Igual, por exemplo, o porco é um animal impuro. Então, de animal impuro entra um casal, de animais puros, 7 casais. Então não entrou só um casal de cada animal, igual a gente vê às vezes nos filmes, nos desenhos que mostram para as crianças. Entrou 7 casais e dos animais impuros entraram apenas um. Mas entrou 7 e eu creio que era muito animal, tinha animal para tudo quanto é lado. E Noé, ele fez exatamente como aquilo que o Senhor tinha pedido. E nessa arca tinha espaço para a alimentação dos animais, os animais, a família de Noé e a comida, a alimentação de Noé. Foram 1 ano aí na construção da arca e Noé, ele faz tudo como o Senhor havia ordenado. É muito bonito ver que ele fala, olha, eu vou acabar com essa população, vou acabar com os seres vivos que eu criei, porque apenas você é justo, sabe? Apenas Noé era justo. E talvez, gente, nem mesmo os filhos de Noé eram justos. Eles não carregavam essa justiça de Deus, eles não tinham temor ao Senhor, mas talvez por Deus ter olhado para Noé e achado graça nele, ele falou, eu vou salvar a sua casa. Por conta, às vezes, da sua vida, da sua conduta diante de Deus, Deus tem misericórdia dos seus. E hoje eu vejo que isso aconteceu há muitos anos atrás, mas eu vejo que isso hoje acontece com as nossas vidas. Aplicando no nosso contexto hoje, eu vejo que a arca é como se fosse a nossa morada celestial. É como se a arca fosse a nossa caminhada com o Senhor aqui na terra. E nós temos 2 caminhos. Ou nós temos um coração reto e íntegro diante de Deus, ou nós nos entregamos à corrupção dessa terra. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, que tudo isso aqui pertence a Ele. Então, o que nós precisamos fazer? Levar a nossa vida o mais reto que a gente conseguir. E que a arca, de fato, é a nossa salvação. Que existe uma vida eterna para aqueles que entram na arca. E o que seria essa arca? Uma vida com Cristo. Porque agora nós já temos um sacrifício que foi feito. Jesus Cristo se entregou por nós. Tudo que nós precisamos fazer a partir de hoje é entregar a nossa vida a Ele e confiar que Ele está fazendo algo grande e lindo para nós. As palavras de Jesus quando Ele subiu aos céus foi, olha, fica tranquilo, eu estou indo para o Pai e vou preparar lugar. Se lá não tivesse, eu não teria falado para vocês isso. Eu vou preparar lugar. E existe uma morada para nós celestial. E só vai entrar nessa arca aqueles que têm um coração reto, aqueles que escolheram mortificar sua carne, aqueles que escolheram caminhar com Jesus. Esses vão entrar na arca e esses vão escapar da morte eterna. Eu vejo que desde o início, a palavra de Deus ela vai voltar, sabe, para o desfecho final, para o final da história. O tempo todo a Bíblia vai trazer essas correlações, esses links. Noé entrou na arca para salvar um povo, para salvar os seus descendentes, para dele sair uma nova nação. E da mesma forma Jesus, ele morreu numa cruz, para que através dele saísse um novo povo, saísse uma nova nação, um povo que seria salvo da morte eterna. Aqui em Gênesis nós vimos a morte física, onde todos seriam exterminados. Mas agora, gente, nós estamos falando de uma morte eterna, uma morte para todo sempre. O Senhor não vai acabar mais com a terra em água. O mundo não vai acabar mais da forma que acabou lá em Gênesis 7. Não vai ter mais um dilúvio. Deus não vai mandar fogo sobre a terra para consumir todo mundo. Não vai ter isso mais. Porém, a partir de agora, nós estamos sujeitos
a uma morte eterna se nós não escolhermos caminhar com Cristo todos os dias. E uma vez que nós escolhemos caminhar com Cristo, nós precisamos entrar numa linha de renúncia, numa linha de morte eterna. Jesus, ele disse, aquele que quer me seguir, esse vai precisar negar a si mesmo, tomar a sua cruz e vir após mim. Sabe, quando outras pessoas viram, Jesus, eu posso te seguir, né? O jovem rico vira, Jesus, eu posso te seguir. Jesus fala, ó, vende tudo que você tem e me segue. Jesus, me deixe lá sepultar o meu pai. Ó, deixa que os mortos sepultem os mortos. O tempo todo Jesus está falando o seguinte, olha, se você quer me seguir, se você quer vir após mim, você vai precisar negar a si mesmo. Você vai precisar pegar a sua cruz. E eu não sei qual que é a sua cruz, mas você vai precisar pegar a sua cruz e vir após mim. Tem gente que acha que seguir a Jesus, que ir atrás dele, é você viver numa vida onde ele vai te liberar tudo que você precisa. Não. A vida com Jesus não é uma vida de Jesus vai vir como self-service e eu vou pegar tudo que eu preciso com Jesus. Não. Essa não é uma vida com Jesus. A vida com Jesus inclui morte, inclui renúncia, inclui perdas, inclui dor e tudo isso sendo fortalecido nele. A diferença que temos é que quando estamos com Jesus, nós somos fortalecidos em meio a qualquer circunstância. Estar, né, com Jesus, seguir esse caminho, é você perder alguém que você ama e você falar assim, Jesus está aqui me abraçando e me consolando. Essa dor não vai durar muito tempo. É você ter uma perda na sua empresa, é você quebrar ali a sua fonte de renda, é ser mandado embora do trabalho e você continuar crendo que Ele é o seu sustento, que Ele não vai deixar faltar, sabe? É isso que é caminhar com Jesus. Tem gente que acha que caminhar com Jesus é você ser beneficiado de todas as formas possíveis. E não se trata disso. Caminhar com Jesus é ter a certeza, uma convicção no seu coração que passe o que passar, que venha o vento que vier, Ele estará com você. Ele estará no controle do seu barco. Eu estava com uma amiga, ela veio na célula na semana passada, e ela trouxe uma curiosidade pra gente, eu achei isso sensacional, que é quando a gente fala assim, que a paz do Senhor esteja com você, que é o mesmo que Shalom. Amanhã eu posso trazer as letras separadas ou mandar também no nosso grupo, mas cada letra do Shalom em hebraico tem um significado, e isso fala você ter paz em meio à dificuldade, paz em meio à dor, é você estar passando por um período de turbulência, de agitação e você manter o seu coração tranquilo, em paz, sem ter muita, sem sair ali de si, né, sem perder o controle daquela situação. E quando ela explicou isso, a gente comentou daquele episódio que Jesus estava no barco. O episódio que Jesus, ele dorme no barco, e aí fala que eles estavam atravessando um lago, e esse lago tinha em torno de 18 quilômetros, ficava bem no vale, em volta tinha muitas montanhas, e essas montanhas vinham ventos muito gelados, e de vez em quando sempre vinha tempestades do nada, porque ficava no meio de um vale esse lago. E ali Jesus dorme, mas Jesus tinha dado uma palavra para ele antes de dormir. Jesus vira para os seus discípulos e diz, olha, vamos para o outro lado do lago. E quando Jesus falou isso com eles, Jesus dorme, a tempestade vem. E no momento em que a tempestade vem, os discípulos ficam desesperados e ele começa, Jesus, Jesus, não importa que pereçamos, não te importa que a gente morra. A mesma coisa acontece com a gente. Tem hora que a gente está passando por situações que a gente vira para Jesus e fala assim, Jesus, você não está vendo o que eu estou fazendo, o que está acontecendo? Você não viu que eu perdi meu filho? Você não viu que eu perdi minha mãe? Você não viu que eu perdi meu pai? Você não está vendo que a minha empresa quebrou? Você não viu que eu fui mandada embora do trabalho? Você não viu que eu estou com enfermidade? Você não viu, Jesus, que eu fui diagnosticada com câncer? Sabe, a gente tem essa mania de virar para Jesus e falar assim, Jesus, você não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Ele só não fala assim, eu só não estou vendo, como também tenho controle de todas as coisas na palma das minhas mãos. E Jesus vira para os seus discípulos e fala assim, homens de pequena fé, dá uma ordem para o vento e ele vai se acalmar.
Eles andavam com Jesus, mas eles não conseguiam exercer a autoridade que Jesus já tinha liberado sobre a vida deles. E Jesus vira para o vento e fala assim: se acalme, tempestade, se acalme. A tempestade se acalma. Eles ficam assim: uai, quem que é esse? Que até o vento obedece, que até o mar obedece. Quem que é esse que tem o controle na mão da tempestade? Por que eu trouxe essa história? Porque às vezes nós vamos passar por luta, sim. Nós vamos passar por tempestade, vai agitar a maré, sim. Mas o Senhor, Ele está conosco em todos os dias da nossa vida. Não significa que o vento forte, a tempestade, que Deus não está com você. Ele não prometeu banheira de hidromassagem todo dia. Ele não prometeu calmaria, tranquilidade, maré baixa. Ele não prometeu isso. E se você achou essa promessa na Bíblia, você traz pra gente, mostra pra gente, porque não tem isso. Jesus fala: olha, no mundo, um lugar, vocês vão ter aflição. Porém, tenha bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. É só você entender que eu estou com você todos os dias e que você vai passar por essa luta, você vai passar por essa dor, você vai passar por esse cansaço, por esse estresse, por essa ansiedade, por essa depressão, porque isso não dita a sua vida. Isso não é parâmetro para você crer. Vai passar, vai passar. Creia que vai passar. Com o Senhor, nós precisamos ter bom ânimo e entender que Ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão. Tenha fé, aprenda a caminhar sobre a palavra de Jesus. Quando Ele falou com os discípulos: vamos para o outro lado, Jesus não estava falando assim: vocês não vão passar por calmaria, vocês vão ter calmaria durante essa travessia. Ele não contou o que aconteceria na jornada. Ele só falou assim: olha, nós vamos para o outro lado. E se Jesus disse que nós vamos para o outro lado, nós vamos. Se apegue nas palavras de Jesus, se apegue aos comandos dele sobre a sua vida. Para de ficar chorando por conta que está passando por uma situação difícil. Para de ficar lamentando as circunstâncias improváveis. Só simplesmente creia que o Senhor está no controle da situação e se apegue às palavras dele. A palavra que ele disse é: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Vou voltar para buscar vocês. É nisso que eu me apego. Agora, o que está acontecendo aqui no meio da travessia é que, olha, pouco nos importa. Se perdeu o emprego, se ganhou o emprego, se tem muito, se tem pouco, se é pobre, se é rico, se é branco, se é preto. Não interessa. O interessa é que Ele prometeu que tem uma vida eterna para aqueles que permanecem fiel. O nosso papel é permanecer fiel a Ele. O nosso papel é entender a vontade dele todos os dias da nossa vida. Tem gente que vive a vida de qualquer maneira, como se Jesus não fosse voltar, ou como se a vida com ele não importasse. Vive a vida de qualquer maneira. Olha, pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor tem para o dia de hoje? Deus, o que o Senhor quer manifestar no dia de hoje? Aonde o Senhor me quer? Eu quero estar com o Senhor. Pergunta isso para Deus. Eu tenho certeza que Ele vai responder. Jesus, Ele tem anseio, sabe? Da gente ser obediente, da gente ser temente, da gente se importar com o que Ele está pedindo, da gente fazer as coisas que Ele já nos ordenou. Então recalcula sua rota nessa manhã, em nome de Jesus. Noé, ele constrói a arca exatamente conforme aquilo que o Senhor tinha ordenado. E vai falar que começou a chover e saiu água de todas as fontes da terra. Eu fico pensando porque até aquele momento nunca tinha chovido na terra. As pessoas não sabiam o que era chuva. Acontecia que um orvalho subia da terra e regava as plantas. As pessoas nunca tinham visto chuva. Hoje, para nós, se Deus virar para alguém e falar assim: eu vou acabar a terra com o dilúvio, fica muito mais fácil de acreditar. Por quê? Porque a gente já viu chuva forte, a gente já viu enchente, nós conhecemos tsunami, nós sabemos como esses eventos acontecem. Mas para Noé era tudo novo. Noé nunca ouviu uma reportagem falando de um tsunami.
Ele nunca ouviu uma reportagem falando de um terremoto que poderia movimentar as placas tectônicas e ali trazer uma água sobre a terra. Noé nunca tinha visto uma chuva. E Noé foi obediente diante de algo que ele não conhecia. Isso é fé, gente. É você acreditar nas palavras de Deus. Imagina Deus virando para Noé e falando: Noé, constrói uma arca muito grande. Isso é parecido, semelhante com um barco. E vai vir muita água sobre a terra. E Noé imaginando: como assim? De onde essas águas vão vir? Eu até conheço o rio. Eu sei talvez o que é mar, porque talvez ele tinha um mar perto. Mas eu nunca vi muita água sobre a terra. E ele não questiona Deus. Ele começa a construir, ele começa a buscar lenha, ele começa a buscar e selecionar as madeiras. Eu creio que tempo para lixar madeira. E enquanto ele construiu a arca, né? Os seus filhos estavam ali contribuindo. Tentar convencer os filhos a ajudar a gente. Porque uma coisa é a gente receber a visão. Outra coisa é você passar a visão que Deus te deu. Porque hoje meu coração pode estar queimando e ardendo por algo. E quando eu vou passar para vocês, vocês não vão entender na mesma intensidade. Então, muitas vezes, Deus vai te dar uma visão, Deus vai te dar um comando e a sua missão é passar essa visão para aqueles que vêm atrás de você. E não é uma missão fácil, porque Noé tinha que fazer os filhos dele entender que eles precisavam carregar madeira pesada, que eles precisavam catar ali alimento para animais e talvez sem entender na mesma intensidade que Noé tinha entendido. E Noé passa a visão para os seus filhos. E eles começam a construir, eles começam a juntar os animais, a juntar os alimentos. 1 ano trabalhando. 1 ano de trabalho muito árduo. Muito árduo. Olha, e ele faz. Ele é obediente a todos os comandos. E de repente vem a chuva. Eu creio que até o momento que começa a chover e que a água tá só ali encharcando a terra. Porque não foi do dia para a noite que começou a chover hoje e de repente a água subiu. Não imagino dessa forma, mas isso também é interpretação. Não posso falar nem que sim nem que não. Mas eu creio que começou a chover, o povo ainda estava rindo, o povo ainda zombava de Noé. Não foi um trabalho fácil. Porque o mundo, ele caçou da nossa cara quando nós escolhemos guardar os mandamentos, quando a gente escolhe, né, a servir o Senhor com excelência. Nossa, que povo bobo, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Um povo que não bebe, um povo que usa umas roupas estranhas. Porque para o mundo, gente, as roupas que a gente usa é estranha. Você que anda aí sem decote, você que anda sem sua barriga de fora, você que anda com um short mais compridinho, sem mostrar o popô, você que é homem que está na academia e malha de camisa, o mundo olha pra gente e deve perguntar assim: que mundo que eles estão? Que roupa que é essa? A gente fica rindo e falando: nossa, mas as roupas do mundo hoje é muito estranha. Mas eles olham pra nós e também veem que nós andamos de forma estranha. E o mundo vai caçoar da nossa forma de vestir, a nossa forma de andar. Quem que ainda pede por favor, gente? Quem que ainda pede licença? Eu lembro que, igual, por exemplo, eu formei em 2019, então, há alguns anos atrás, né, antes de eu me formar, o povo falava assim: Raira, só você pede por favor. Quem que pede licença? Ninguém pede licença mais, Raira. É como se eu tivesse ultrapassada por ser educada. Porque era só viado, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo outro, me dá isso aqui. É muita arrogância. O mundo carrega muita arrogância, o mundo carrega soberba, o mundo carrega uma falta de educação. Então o fato de eu pedir licença e por favor, eles me achavam como ET. Então o mundo acha a gente estranho, assim como achavam Noé. E existe uma promessa também sobre a nossa vida: sejam fiel. Sabe, caminhe numa linha reta diante do Senhor. Eu vou voltar para buscar. Existe vida eterna, existe morte eterna. E você precisa escolher o que você quer viver. E deixa o povo rir da sua cara. E deixa o povo falar. Não nos importa o que o mundo está dizendo. Nos importa ser obediente aos comandos do Senhor. Nós precisamos ser obedientes. E Noé foi, e com muito zelo, sabe? Começou a chover. Eu creio que o povo ainda rindo da cara dele. E aí as águas começam a subir. E na hora que entra, né, 7 pares
de animais puros, um par de animal impuro e 7 pares de aves, animais que rastejam, Noé e sua família. O Senhor fechou a porta. Eu disse que a arca se assemelha com a vida eterna, que um dia Jesus vai voltar para nos buscar. Porém, esse fechar a porta, esse último comando, quem dá é Deus. Só Ele sabe o tempo da porta ser fechada. E quando a porta for fechada, gente, não vai ter como entrar mais. Talvez você entra no devocional e você não dá muito crédito. Você fala assim, ai, de novo, a Raira falando aquelas baboseiras dela. Olha, eu quero te falar, toma cuidado com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa e a forma como você tem conduzido a sua vida. Porque existe vida eterna, como também a morte eterna, ela é real. E nós precisamos nascer de novo e inclinar o nosso coração para as coisas que são do Espírito, porque uma vez inclinando o nosso coração para as coisas da carne, nós vamos querer fazer as coisas da carne. E aí nós vamos nos afastar do Senhor e quando Ele vier e fechar a porta, não vai ter como mais entrar. E não diga que você não foi avisado, não diga que você não foi falado. Ah, Deus, que injustiça, eu não fiquei sabendo. Ficou. Deus vai falar assim, lembra aquele dia que você entrou na live da Raira e que ela estava falando sobre fechar a porta, sobre céu e inferno? Pois é, você escolheu sair da live, não caminhou comigo, foi embora e seguiu sua vida. Gente, vai ter gente que vai entrar aqui uma vez na vida, vai escutar uma parte da palavra, vai sair, depois ninguém vai pregar para ele de novo. Porque o Senhor, Ele tem os seus propósitos. Eu sei que o meu propósito de estar aqui pela manhã, de fato é fazer um devocional com vocês, é ensinar a palavra de acordo com aquilo que o Senhor me revelar, mas tem vezes que o Senhor vai me trazer aqui com o propósito de falar a palavra para quem ainda não escutou. E se essa pessoa não der vazão, lamento, vai começar a chover, a porta da arca vai ser fechada e aí é morte eterna. Aquele povo morreu, aquele povo pereceu porque tiveram seu coração corrompido. Levantou uma raça humana com o coração corrompido e não permaneceram em Deus. Então eu não sei como você tem levado a sua vida hoje. Eu não sei qual que é a sua crença, eu não sei qual que é a sua religião. Eu não prego religião aqui, eu prego Jesus, eu prego Deus soberano, Criador dos céus e da terra, um Deus único de ser adorado, sem idolatria, sem muita disse-me-disse. É um Deus, um único Deus, um só Jesus que morreu numa cruz e uma vida que tem que ser reta diante dele. É isso que eu prego aqui. Eu não sei se você já é salvo, se você não é salvo, se você tem dúvida da sua salvação, mas Jesus, Ele vai voltar. E Deus vai fechar a porta da última arca. E se você não tiver o seu nome no livro da vida, você não entra. Se você ainda não tem a certeza e quer entrar na arca hoje, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Olha, a única maneira de você entrar na arca hoje, essa arca grande de Deus, que vai levar a salvação, a vida eterna, é aceitando Jesus. Sabe Jesus? Aquele que mudou o calendário, aquele que fez a partir dele uma nova contagem. Nós estamos no ano 2023 porque Ele mudou o calendário. Talvez você nunca escutou falar de Jesus, mas Ele foi o motivo pelo qual nós mudamos o calendário. Passou a contar de forma diferente. Jesus, aquele que morreu numa cruz, esse é o único que pode dar vida eterna. E só entra no céu aquele que vai atrás dele, por um único caminho, Jesus. Então, se você ainda não aceitou Jesus e quer aceitar, você precisa declarar. A palavra diz que se no seu coração você crê que Ele pode te salvar e com a sua boca você confessar, você será salvo. Então, para aceitar Jesus, tem que escrever: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Declara isso aí onde você está, na sua casa. E se você estava desviado do caminho do Senhor e quer voltar nessa manhã, você escreve: Senhor Jesus, eu quero voltar. E aí eu vou orar por você. Então, o Senhor fechou a porta. Versículo 17. Durante 40 dias, as águas do dilúvio se tornaram cada vez mais profundas. Cobriram o solo, elevaram a arca bem acima da terra. Enquanto as águas subiam cada vez mais acima do solo, a arca flutuava em segurança sobre a superfície.
Por fim, as águas cobriram até as montanhas mais altas e se elevaram quase 7 metros, acima dos picos mais altos. Todos os seres vivos que haviam na terra morreram. As aves, os animais domésticos, animais selvagens, animais que rastejam pelo chão e todos os seres humanos. Tudo que respirava e vivia na terra firme morreu. Deus exterminou todos os seres vivos que haviam na terra, os seres humanos, os animais domésticos, os animais que rastejavam pelo chão, as aves dos céus, todos foram destruídos. Apenas Noé e os que estavam com ele na arca sobreviveram. E as águas do dilúvio cobriram a terra por 150 dias. 5 meses? 5 meses, né? 5 meses foi o que ficou a água sobre a terra. Então, capítulo 8. Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens domésticos que estavam na arca. Gente, esse Deus se lembrou de Noé, eu vou até ler na Almeida também. Não é que Deus tinha esquecido, Deus podia fazer isso de novo, pois não deu certo. Ô Vitão, é o que eu acabei de falar, saudade de você, meu irmão. Você acabou de entrar, mas eu tava falando de novo, que Deus, ele vai fazer isso de novo, mas agora ele não vai acabar com água mais não. Agora ele vai acabar resgatando um povo mesmo. Uma hora ele vai voltar e vai fechar a porta. Aqueles que estão agora na grande arca com ele, né, com Jesus, vão ter vida eterna, mas os que não tiverem vão ter morte eterna. A corrupção está de novo, o homem se contaminou novamente e é uma guerra, tudo de novo. Mas os dias se assemelham, né, com os dias de Noé, o povo vivendo cada um da forma que quer, todo mundo fazendo o que deseja, o homem é mau, o coração é corrupto. Então eu creio que já está próximo de vir a próxima arca, não vai demorar não. Então Deus se lembrou de Noé, vamos ver. Aqui também está falando que Deus se lembrou de Noé. Mas esse lembrou de Noé, não é que Deus tinha esquecido, né? Não é que Deus, é mesmo, eu deixei Noé na arca. Mas é porque ele falou assim, agora chegou a hora de eu voltar e criar um novo povo. Vamos começar de novo a partir de Noé. Deus fez soprar um vento, esse vento eu imagino que seja o Espírito Santo, um vento sobre a terra, e as águas do dilúvio começaram a baixar. As fontes subterrâneas pararam de jorrar e as chuvas torrenciais cessaram. As águas do dilúvio foram baixando aos poucos e depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre o monte Ararat, as montanhas Ararat. 2 meses e meio depois, à medida que as águas continuaram a baixar, apareceram os picos e outras montanhas. Passados-se mais 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca, soltou um corvo, que ia voando até as águas do dilúvio secarem sobre a terra. Noé também soltou uma pomba, para ver se as águas tinham baixado e se ela encontraria uma terra seca. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar, pois as águas ainda cobriam todo o solo. Então a pomba retornou à arca, e Noé estendeu a mão e trouxe de volta para dentro. Depois de esperar mais 7 dias, Noé soltou uma pomba mais uma vez. E quando ela voltou ao entardecer, trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Noé concluiu que restava pouca água do dilúvio. Esperou outros 7 dias e soltou a pomba novamente. Dessa vez, ela não voltou. Noé tinha completado 601 anos. No primeiro dia do novo ano, 10 meses e meio depois do início do dilúvio, quase não havia mais água sobre a terra. Noé levantou a cobertura da arca, viu que o solo estava praticamente seco. Mais 2 meses se passaram e, por fim, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dele, solte todos os animais e aves e animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, para que sejam férteis e multipliquem na terra. Lembra que esse comando já tinha sido dado lá atrás?
Deus deu esse comando quando Ele colocou o homem na terra, quando Ele colocou os animais. Esse comando de multiplicar, sejam férteis, era já aí um comando do Senhor. Noé e a sua mulher e os seus filhos e as mulheres deles desembarcaram. Todos os animais, grandes e pequenos, aves, saíram da arca, um casal de cada vez. Em seguida, Noé construiu, isso aqui é lindo, gente, ó. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu holocaustos. Alguns animais e aves puros. O aroma do sacrifício agradou ao Senhor, que disse consigo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Embora todos os seus pensamentos e os seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. É aqui que fala que a nossa natureza é caída, né? Que uma criança já tem um coração inclinado para o mal. Nunca mais eu destruirei todos os seres vivos. Enquanto durar a terra, haverá, eu amo isso, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Depois do dilúvio, tudo isso passou a ser constante. Deus falou: a partir de agora vai haver plantio e colheita. Então, tudo quanto você semear, isso você vai colher. Vai haver frio e calor, inclusive aqui em Minas, especificadamente em Belo Horizonte, está muito calor e o meu ventilador estragou, estou morrendo de calor. Vai ter frio e calor, vai ter verão e inverno e vai ter dia e noite. Nós vemos tudo isso acontecer, não vemos? Dia e noite, verão e calor, frio inverno e verão, frio e calor. Nós vemos tudo isso. E o que te faz pensar que você não vai viver o plantio e a colheita? Tem gente que acha que vai colher o que Deus quer que colha. Não, você vai colher aquilo que você plantar. Tudo quanto você plantar, né, tudo quanto você semear, isso também você vai colher. Então não tem como você plantar arrogância e colher bondade. Não tem como você plantar ódio e colher amor. Sabe, tudo quanto você plantar, você vai colher. Então, se você quer colher provisão, plante provisão na vida de alguém. Se você quer colher amor, amizades boas, plante as amizades boas, semeie a amizade boa. Não tem como você colher diferente daquilo que você planta. É bíblico, tá aqui, olha. Eu quero falar uma passagem linda, que é quando Deus faz o homem sair da arca. E imediatamente Noé ele vai fazer um altar. Ele vai fazer um altar ao Senhor e ele vai oferecer ali sacrifício, holocausto, em agradecimento ao Senhor. Essa é a primeira vez que nós vemos a palavra altar sendo citada na palavra de Deus. Aqui nasce. E toda vez que você quer entender uma palavra, você vai na Bíblia onde ela aparece pela primeira vez. Então aqui foi a primeira vez que alguém levanta um altar ao Senhor. E esse altar, ele tinha um cheiro de agradecimento, um cheiro de gratidão no coração, tipo, Deus, muito obrigado, o Senhor poupou a minha vida. Eu vi o que aqueles homens passaram, eu vi aquele povo morrendo, eu vi aquele povo exterminando, eu vi todos os animais se esvaindo, mas o Senhor preservou a minha vida, da minha família e os animais que comigo estavam. Sabe, lei da primeira menção. É isso, Cida. Toda vez que a gente precisa entender algo, nós vamos pela primeira vez que ela aparece na Bíblia. E aqui a gente vê agora um outro sacrifício, que ele vai pegar uma ave, um animal puro, e ele oferece em holocausto a Deus, em sacrifício. Então, gente, altar significa lugar de sacrifício. Hoje acontece diferente. Hoje nós não oferecemos mais animais para o Senhor. Hoje o lugar que nós oferecemos é o nosso coração. O nosso coração é um altar que nós construímos para Deus e nós precisamos aprender a sacrificar para Ele aquilo que nos custa. Então Ele sabe o que tem no nosso coração. Então que você seja mesmo inclinado, sabe, para esse ponto de oferecer sacrifícios ao Senhor, mas não sacrifício que vai não te custar nada, sacrifício que te custe algo.
Incline o seu coração ao Senhor. E a coisa mais linda é escutar que quando Noé oferece um sacrifício para Deus, Deus recebe e isso sobe ao Senhor como aroma suave, cheiro agradável. Como que está o seu coração hoje? Ele olhando para nós hoje, eu ministrando a palavra aqui, vocês aí recebendo, fazendo a sua anotação. Será que o Senhor tem recebido a nossa vida com um cheiro agradável? Será que a nossa vida sobe, né, como um incenso suave, um perfume agradável às narinas de Deus? Porque precisa ter um coração reto para isso acontecer. Nós precisamos chegar nesse lugar de ter um coração reto e subir, né, com a nossa vida como um aroma agradável diante de Deus. Deixa eu ver aqui como é que está o 9. Ainda dá. Então Deus abençoou Noé e os seus filhos e lhe disse, nós não estamos no Gênesis 7 mais. Para você que está chegando agora, nós estamos em Gênesis capítulo 9. Gênesis 9. Deixa eu fixar aqui. Gente, fala alguma coisa para eu saber que vocês estão aí, que estão aprendendo. Escreve uma frase que ficou no seu coração. Tá todo mundo aí? Então Deus abençoou Noé e seus filhos e disse, estejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos animais que rastejam pelo chão, todos os peixes do mar, terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sobre o seu domínio, assim como dei vocês os cereais, os vegetais por alimento, também lhe dou os animais. Mas nunca coma carne com sangue, pois o sangue é vida. É daqui que vem, né, o fato da gente não comer sangue. Mais pra frente também em Levítico vai falar sobre a lei de não poder comer sangue. Então Deus disse a Noé e seus filhos, confirmo aqui a minha aliança com vocês. Deus está fazendo agora uma aliança com Noé, com os seus descendentes e todos os animais que estavam com vocês nessa embarcação, aves, animais domésticos, selvagens, seres vivos da terra. Sim, eu confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então aqueles que acham que a terra vai ser destruída por um dilúvio, não vai mais. Então Deus disse, eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei um arco-íris na nuvem e ele será um sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvem sobre a terra, nela aparecerá o arco-íris. E eu lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas do dilúvio destruirão a terra. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos. Então Deus disse a Noé, este arco é o sinal da minha aliança e confirmo com todas as criaturas da terra. É tão lindo, né, gente, quando a gente vê, porque isso ainda acontece até hoje. Quem aqui já viu arco-íris? Coloca aí um arco-íris. Tem um arco-íris nos emojis? Deixa eu ver se tem um arco-íris. Tem, deve ter, né? Tem. Toda vez que a gente vê um arco-íris, isso é sinal que Deus nunca mais ele vai acabar com a terra em água. Eu imagino que para Deus também deve ser lindo, né? As nuvens carregam, começa a chover. Eu creio que no momento ele deve falar assim, nossa, podia todo mundo agora morrer debaixo dessa água, né? E ele fala, não, eu tenho uma aliança. Eu fiz uma aliança com o Noé e eu sou fiel àquilo que eu falo. Então toda vez que a gente vê o arco-íris, é sinal de que Deus tem uma aliança. Noé achou graça diante de Deus. Sim, ele achou graça. Continuando. Os filhos de Noé saíram da arca. Os filhos de Noé que saíram da arca com seu pai foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Desses 3 filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, ele bebeu do vinho que ele próprio havia produzido e ficou embriagado e foi se deitar nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu
e saiu para contar por seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado, a fim de não ver a nudez do seu pai, cobriu-se com o manto. E quando Noé se recuperou da bebedeira, descobriu o que Cã, seu filho mais novo, havia feito. E exclamou: Maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, o Deus de Canaã, seja servo do seu irmão. Que Deus amplie o seu território de Jafé, que Jafé compartilhe da sua propriedade com Sem, e Canaã seja o seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Vamos lá entender agora esse episódio. Noé planta uma vinha, né, uma videira, e ali ele bebe da sua videira, ele ficou embriagado, e o seu filho vai contar ali da sua vergonha. Aqui o Senhor abomina esse fato de um filho expor o seu pai ou a sua mãe dessa maneira, né, de ver a nudez do seu pai. Aquilo ali era um pecado para o Senhor. E quando Noé vê aquilo, ele amaldiçoa a geração de Cã. E por isso passou a ser amaldiçoado todo esse povo. Ainda alguns estudos vão ter comentários que vão falar que daqui vieram escravos, que daqui vieram a raça negra, que era por isso que os negros serviam os brancos e aquela coisa toda. Não se sabe ao certo, não tem nada tão explícito. Vai ter comentário também falando que a marca que Deus colocou em Abel e Caim, que era a pele negra, mas não tem nada comprovado. São estudos que falam, coisas que dizem, mas não se sabe ao certo se é isso. Mas fala que Cã, né, passou a ser servo de Sem e de Jafé, que ele serviria agora os seus irmãos. E isso foi uma maldição que foi posta, que com toda certeza ele se tornou escravo ali dos seus irmãos por ter feito isso. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Agora aqui começam as 3 descendências. Eu vou deixar isso para amanhã, que amanhã a gente vê as 3 descendências e a Torre de Babel. E aí depois do capítulo 11, nós vamos para Jó. A Bíblia em ordem cronológica, ela vai separar agora nesses blocos. De Gênesis 1 até Gênesis 11, vai tratar da criação, a queda, dilúvio, a Torre de Babel. E depois vai começar os patriarcas em Gênesis 12. Mas antes do o primeiro patriarca, né, que existiu foi Jó. Então de Gênesis 11 nós vamos para Jó. Eu creio que na quarta-feira a gente lê Jó. Mas hoje nós vamos parando por aqui, debaixo dessa palavra. Até aqui nós conhecemos que não se pode envergonhar o pai, precisamos ser obedientes, aplicar na totalidade aquilo que Deus nos instrui a fazer. Noé foi extremamente abençoado porque ele ouviu a voz de Deus e ele executou exatamente conforme tudo que Deus tinha pedido para ele. Eu não sei quais são as palavras que Deus já entregou para a sua vida. Hoje talvez você está pedindo assim: Deus fala comigo, Deus fala comigo. Será que vai adiantar Deus falar com você, sendo que você ainda não fez o que Ele te pediu ontem? Será que vai adiantar você receber mais uma direção de Deus, se aquilo que Ele te pediu há 2 anos atrás, até hoje você não fez? Será que vai adiantar? Então pensa bem sobre isso. Nós vamos encerrando nosso devocional por aqui, paramos em Gênesis capítulo 9. Amanhã nós vamos para o 10. Seja grato ao Senhor, sabe? Seja grato. Coloca a mão no seu coração, vamos orar, vamos agradecer o Pai por mais esse momento na palavra. Tira seu tempo aí, dá uma lida novamente, grifa aquilo que o Senhor ministrar no seu coração, porque é diferente, né? A minha visão é diferente da sua. Então eu tenho certeza que Ele vai ministrar as particularidades dele sobre a sua vida. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração. Deus, em nome de Jesus,
eu quero te apresentar a vida de cada pessoa que aqui está. Obrigado por esta palavra. Nós sabemos que depois do dilúvio, Pai, haveria plantio, colheita, inverno, verão, frio, calor, dia e noite. Deus, e hoje nós estamos aqui plantando, Pai. Plantando tempo com o Senhor, entregando o Senhor a nossa primícia, aprendendo da Tua palavra, que no tempo certo, Pai, isso possa mesmo germinar, produzir frutos e que nós possamos ver, Deus, o fruto daquilo que nós estamos plantando hoje. Nos conduza a um lugar, Pai, de sinceridade, de integridade, de retidão com o Senhor, entendendo que o Senhor vai voltar para fechar a última arca e que nós estejamos dentro dessa última arca, Pai. Mostra-nos aquilo que está de errado dentro de nós. Coloca para fora, Pai, os nossos pecados de estimação. Coloca mesmo para fora tudo aquilo que tem nos impedido de caminhar com o Senhor, Deus. Muda a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir. Em nome de Jesus, nos ensina a entregar ao Senhor holocaustos, Pai. A elevar mesmo, a levantar um altar dentro do nosso coração e entregar para o Senhor, meu Deus, sacrifício. Coisas, meu Deus, que nos custa. Não nos deixa colocar nada no lugar, Pai, que é do Senhor. Livra-nos de colocar filhos, maridos, emprego, bens materiais, dinheiro, Pai, qualquer coisa. Não nos deixa colocar no altar do nosso coração. Que o altar do nosso coração seja exclusivo para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus, eu quero abençoar cada vida que aqui está. Pessoas que entraram nessa live perdida, entraram aqui cansados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Eu ministro o direcionamento do céu, eu ministro o fortalecimento espiritual, que eles estejam totalmente, Pai, entregues nas Tuas mãos, meu Deus, se deleitando mesmo debaixo da Tua mão, Pai. Em nome de Jesus, pessoas que vão caminhar com discernimento, com sabedoria, entendendo quem são no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fortalece o Teu povo nesta manhã. Conduza eles por uma vereda reta, Pai. O Senhor é o Deus que faz nascer um rio no deserto. O Senhor faz brotar um ermo, Pai amado. Num lugar ermo, Pai, o Senhor faz mesmo nascer um riacho. É o Senhor que faz, Pai. Talvez essa pessoa está passando aí por um deserto e ela não está vendo uma fonte de água. Faz, meu Deus, nascer um rio em meio ao deserto e mostra para essa pessoa que o Senhor é Deus provedor, que o Senhor é Deus que está com ela, que no mundo ela teria aflição, mas que o Senhor estaria com ela todos os dias da vida dela, Pai. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Manifesta a Tua vontade, manifesta o Teu querer em nome de Jesus. Nos conduza, Pai, em mais um dia diante da Tua presença. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor continue e permaneça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Que hoje seja mais um dia de avançar, que hoje seja um dia que você possa tirar para organizar, sabe, a sua vida, a sua casa, as suas coisas. Não sei, né, como é que está o seu dia hoje, mas se você tem a oportunidade de ficar em casa, se organize, planeje a sua semana. Sabe, faça tudo debaixo da vontade do Senhor. Não vive de forma aleatória, não. A gente fazer as coisas só cumprindo demanda, a gente se enrola muito, perde, sabe? Organiza a sua vida. Planeja a hora que você vai dormir. Planeja a sua hora de alimentar. O que você vai comer essa semana. Escolha comer saudável, sabe? Estilo de vida, gente. Naquilo que eu puder ajudar vocês, eu vou estar aqui. Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Viu? Fica com Jesus.